Olá, meu nome é Aline Sanz, eu sou atriz, diretora e arte educadora das oficinas culturais gratuitas aqui da Prefeitura de Jundiaí. E essa já é a nossa aula número 8. Na última semana, nós falamos sobre a dramaturgia. Falamos sobre a sua estrutura e como ela assim se diferencia dos outros gêneros literários. Nós descobrimos que é por meio da dramaturgia que se constrói a encenação, que se constrói uma peça de teatro. Hoje nós vamos falar sobre a criação de personagens, sobre o espaço e o tempo dentro da dramaturgia. Quando a gente pensa em personagens, né? Por exemplo, aqui a gente tem o livro do Hamlet, né? E aí a gente tem aqui as personagens. A gente pode pensar que essas personagens elas podem ser criadas e sendo personagens planas, ou que a gente chama de personagens com um tipo. Ou seja, são personagens sem muita densidade psicológica. Um personagem que você meio que sabe o que vai acontecer com ele, né? Ele tem um tipo, ele é o vilão e ele sempre vai agir de maneira má, por exemplo, né? E ele não vai mudar muito o comportamento dele durante uma peça, né? Ele também pode ser um representante de um grupo social que defende uma ideia, ou um profissional específico, ou tem um perfil psicológico muito definido. A gente também pode construir o que a gente chama de personagens modelados ou personagens redondos. Um personagem com uma densidade psicológica, que vão evoluindo ao longo da peça. Talvez ele comece um pouco vilão, um pouco mal, mas que no decorrer da peça você vai descobrindo por que ele tem esse tipo de comportamento. E é bacana porque se a gente pensar nos textos do Shakespeare, né? Ou seja, Shakespeare tinha uma habilidade gigantesca em fazer personagens redondos ou personagens modelados, né? E outra curiosidade sobre Shakespeare é que ele tinha muita habilidade tanto para escrever o drama como a comédia, né? E isso fez por muito tempo muita gente achar até que Shakespeare não era a mesma pessoa. Interessante, né? Agora, quando nós pensamos com relação ao papel do personagem, nós temos o protagonista, né? No caso aqui, no texto do Hamlet, o protagonista é o Hamlet, né? O príncipe da Dinamarca, que é o personagem principal, onde toda a trama gira em torno dele. Depois, nós temos personagens secundários, né? Nós vamos ter o Polônio, o Horácio, o Laertes, a Ofélia, né? Que são todos esses personagens que interagem com o personagem principal e começam a fazer o drama acontecer. E isso surgirem conflitos, né? Surgirem as situações cênicas, né? E aí, a gente tem também os figurantes, que são personagens que por algum momento estão dentro da trama, mas que eles não têm falas, né? Por exemplo, quando eu vou representar o povo, ou de repente um grupo de pessoas que está fazendo algum tipo de protesto. Temos também os tipos de caracterização. Os tipos de caracterização, eles podem ser direta, né? Então eu vou caracterizar esse personagem a partir das rúbricas, da descrição dos aspectos físicos e psicológicos, né, dessas personagens, e da personalidade dele. Ele pode no texto falar sobre ele mesmo, né? Então eu consigo ter características concretas de como esse personagem se veste, qual a característica física dele, né, que ele mesmo descreve, ou ele mesmo descreve, um outro personagem fala para ele, né? Então, para quem está lendo, essa pessoa já consegue ter na cabeça dela mais ou menos quem é esse personagem, como ele se veste, como ele olha, como ele se comporta, né? É uma caracterização indireta, que é a partir do comportamento, né? Então, não tem nenhuma descrição de como ele anda, não tem nenhuma descrição direta do como ele é, mas por meio dos comportamentos dele, você já imagina qual a idade dele, se ele é uma pessoa ranzinza ou não, se ele é uma pessoa muito alegre, se é criança, se é adulto, se é um velho. A gente consegue tirar as nossas conclusões por meio destes comportamentos e ações do personagem. Poxa, Aline, mas meu
tempo e o espaço. Como que a gente fala disso num texto de teatro? Importante isso. Bom, ele é caracterizado geralmente pelas rúbricas, né? Onde surgem as indicações sobre o cenário, o local, né? Muitas encenações ainda você vai achar nas rúbricas, por exemplo, indicação de luz, indicação de efeito sonoro, né? Numa peça, geralmente, coexistem dois tipos de espaço, né? Um espaço que é representado, ou seja, ele é representado pelo cenário, né, pelos objetos cênicos, pela vestimenta, né, dos personagens. Então eu sei, aqui um castelo, então eu tenho um castelo, né, eu tenho os objetos cênicos, eu tenho uma pessoa com roupa do período medieval, né, então eu vejo um castelo, né, sou transportado para aquele espaço, né, ele é recriado no palco. Ou então ele pode ser do tipo aludido, ou seja, em algum momento eu estou falando de um lugar que não é onde o personagem está, né? Ele está fazendo uma referência. Agora, com relação ao tempo e a dramaturgia, a gente pode pensar em várias coisas. Por exemplo, pode ser o tempo da representação, ou seja, quanto tempo dura uma encenação de Hamlet. Então é o tempo total do espetáculo. Ou a gente pode pensar no tempo da ação ou da história, que são essas divisões, né? Agora, quando a gente pensa no tempo, o tempo. Quando a gente pensa no tempo da representação, agora quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente pensa no tempo de uma... Agora, quando a gente pensa com relação ao tempo dentro de uma dramaturgia, a gente pode pensar no tempo da representação, né, que é o tempo, quanto tempo dura a apresentação. Ou então, a gente pode pensar no tempo da ação da história, ou seja, os anos ou a época em que se desenrola essa ação. Nossa, será que é no período medieval? Será que é um pós-guerra? Será que é no tempo das cavernas? Né? Será que aconteceu semana passada dentro de um barzinho, sei lá? Enfim, então a gente está falando sobre o tempo da ação ou da história dessa peça, desse espetáculo. Agora, a gente também pode pensar no tempo da produção. Porque às vezes, né? Aliás, na maioria das vezes, um dramaturgo ele vive hoje, mas ele escreve sobre o passado, né? Ou então ele vive hoje, mas faz uma peça falando do futuro, né? De um possível futuro. Então, tudo isso a gente leva em consideração quando a gente analisa um espetáculo, porque também o período onde o autor escreveu o espetáculo é muito importante para a gente descobrir caminhos, tanto para a encenação como para entender as ações desses personagens. E agora? E agora? E agora? Será que com essas todas... E agora? Será que com todas estas informações você consegue agora escrever um texto de teatro? Eu vou te propor um exercício, hein? Imagina uma cena curtinha, né? Por exemplo, sua mãe lavando louça, ou então o seu cachorro latindo no quintal. E tente escrever essa cena num formato de dramaturgia. Imagine que alguém tem que ler esse texto com falas, rúbricas e tudo mais, e meio que conseguir visualizar o que você está vendo aí, né? E agora, tente transformar essa peça para o palco, né? Como será? Eu não vou ter a minha casa no palco. Como será que eu vou representar a minha casa no palco? Como será que eu vou fazer o sol nascendo? A iluminação de um sol nascendo? Ou então, como será que eu vou expressar o barulho do meu cachorro latindo em cena? Será que eu vou usar um som de um cão que eu vou pesquisar na internet? Ou então, eu vou fazer esse som com a minha boca, né? E vou gravar, ou vou fazer ao vivo, ou vou usar um objeto, um instrumento para isso. Enfim, vamos trabalhar a nossa imaginação, né? E aí, interessante, né?
Não se esqueça que em Jundiaí a Prefeitura oferece oficinas de teatro para todas as idades. Acompanhe as novidades acessando o site oficial da Cultura ou então pelas nossas redes sociais. Na próxima semana, nós vamos falar sobre as máscaras teatrais. E nós vamos descobrir que elas mais nos revelam do que nos escondem. Será mesmo? Por enquanto, nós vamos continuar aqui em casa, cuidando de nós, cuidando de quem a gente ama. E em breve, muito em breve, eu sei, nós vamos nos ver nas salas de ensaio, nos palcos, nas ruas, lindos, firmes, fortes, saudáveis e com muita história para contar. Até lá!